Este episódio tem o patrocínio de ProtonMail, RepRap.pt e Rumos. Vou deixar os links na descrição. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Linux Tech Responde. Esta série foi criada com o objetivo de aproximar a comunidade Linux e os ouvintes não só do podcast, mas também todos aqueles que apoiam o projeto Linux Tech. Esta série vai ser lançada não só em formato podcast, mas também em formato de vídeo. Por isso, podem não só ouvir em formato podcast, mas também no YouTube. As vossas sugestões, questões e o vosso feedback enriquece o projeto Linux Tech, porque a vossa dúvida pode ser a dúvida de muitos ouvintes e as vossas sugestões podem ser as mesmas sugestões de outros, e por isso não só eu, mas também aqueles que estão a ouvir vão sem dúvida sair mais enriquecidos a nível de partilha de informação e também de conhecimento adquirido. Posto isto, o primeiro ouvinte de hoje é o Rui Quinteiro, aka AgriRui, que escreveu o seguinte e-mail. Boas, tudo bem? A minha experiência em Linux é esta. Como utilizador de Linux, desde que adquiri o meu portátil pessoal Insys Gameforce W9761 SUA no tempo dos escolas, que tenho sido fiel ao Linux Caixa Mágica. Confesso que já brincava em Linux desde que a minha mãe adquiriu um Insys Gameforce M761 SUN. Na altura da escolha de ambos os portáteis dentro do programa Escolas e na altura em que os escolhi, da listagem de computadores que havia, dei preferência aos que tinham Linux, visto terem hardware melhor que os restantes. Na realidade nunca cheguei a tirar muito proveito disso, visto que os jogos que tinha eram para Windows, mas nada que mais tarde o Dual Boot viesse resolver. E antes de continuar aqui o e-mail, é interessante, apenas aqui uma observação, Rui. A tua escolha, ou a escolha que fizeste do Dual Boot, de facto é interessante, e vou dizer porquê. Porque a grande maioria das pessoas, o que é que elas faziam? Compravam os portáteis às escolas, como tu fizeste, também pela mesma razão, porque tinham um hardware melhor e era mais barato, mas depois o que faziam era desinstalar o Caixa Mágica e instalar o Windows apenas. Por isso, a tua escolha do Dual Boot, de certa maneira, até não foi mal de todo. Ou seja, querias para jogar, utilizavas o Windows e utilizavas também o Caixa Mágica para outras funcionalidades. Portanto, de certa maneira, o Dual Boot aqui até foi bastante interessante. Mas continuando aqui o e-mail, depois continuas por dizer: desde esses dias que eu e o meu pai temos feito várias gravações de CDs e DVDs com imagens Linux Caixa Mágica, desde o Caixa Mágica 11 até ao Caixa Mágica 23, se não me falha a memória, para instalarmos em alguns computadores velhos, para estes não ficarem parados ou serem esquecidos, uns com sucesso e outros nem por isso. Apesar de usar o Windows quase todo o tempo, porque mudei de portátil, o bichinho de pegar no meu Insys, atualmente com Dual Boot, e abrir o Linux Caixa Mágica 23 para meter a máquina de guerra a trabalhar ainda se mantém em mim e trabalha, que é uma maravilha. Mas algo que me vem à cabeça de vez em quando é o facto de que desde há uns bons meses que nunca mais ouvi novidades do Caixa Mágica. Confesso que desde que me interessei pelo mundo rural, que as minhas curiosidades tecnológicas mudaram e deixaram de ser computadores, smartphones, as inúmeras distribuições Linux, etc, etc. A minha pergunta, curiosidade, é a seguinte: o Linux Caixa Mágica morreu ou eu ando desatualizado? E já agora, qual ou quais as distribuições Linux mais atuais que me recomendarias se eu quisesse abandonar o Caixa Mágica? Pois disseste, não tenho intenção de formatar os meus PCs antigos, mas estou aberto a sugestões. Cumprimentos e abraços de um futuro engenheiro agrónomo e continuação de um bom trabalho, Rui Quinteiro, AgriRui. Rui, olha, antes de mais, muito obrigado pelo teu e-mail, por partilhares a tua experiência relativamente ao mundo Linux, e a tua dúvida é muito pertinente. E digo muito pertinente porquê? Porque a ideia de que o Caixa Mágica morreu ou está desatualizado é uma ideia que muitos têm, muitos utilizadores do Caixa Mágica ou que já utilizaram o Caixa Mágica têm. E já não és a primeira pessoa a colocar-me essa questão, porque pelo menos nos últimos tempos
o Caixa Mágica não apresentou novidades ou notícias relacionadas a alguma alteração ou eventualmente o desenvolvimento de alguma outra versão do Caixa Mágica, por exemplo a versão 2024. Atualmente, como tu sabes, existe a versão LTS, a 22, e a versão 23, que é aquela que tu estás a utilizar. Por isso, pelo menos se a memória não me falha, nos últimos 2 anos, pelo menos há 2 anos, o Caixa Mágica não apresentou muito mais, e pelo menos nenhuma nova versão. Se fores a ver até no fórum, e acredito que tens ido, o fórum praticamente morreu, se é que ainda está ativo. Nas últimas vezes que fui lá, não tem mesmo nenhuma informação recente. Mas, segundo o DistroWatch, a distribuição continua ativa. A nível empresarial, se formos a ver a nível empresarial, o Caixa Mágica também continua ativo. E até recentemente ele participou num evento que é o ISCTE-FIX 17, não sei se tiveste conhecimento sobre isso, mas se não tiveste, podes ver aqui no website deles, e têm vários projetos que têm feito ultimamente com algumas parcerias. Mas a realidade é que atualização para uma nova versão, isso não temos informação, ou pelo menos não só no website como também no Facebook, não temos nenhuma informação de que eles vão atualizar o sistema para uma outra versão. Por isso, para já eles mantêm a versão LTS, a 22, e a outra versão em desenvolvimento, que é a versão 23. Vou-te dar a minha experiência, Rui. Eu já testei o Caixa Mágica nas versões anteriores. Se não estou em erro, testei a primeira vez na versão 18, não me recordo, confesso que não me recordo, mas cheguei a testar a versão 22, mas nunca me atraiu, nunca foi uma distribuição que eu quisesse utilizar e que preenchesse as minhas necessidades, mas também por dois fatores que me levaram a eu não utilizar. Não sei se aconteceu contigo ou se também sentes a mesma coisa, mas uma das coisas foi a falta de suporte e de comunicação com os utilizadores. Não senti isso. Existem muitas distribuições, existe também o mesmo problema em muitas outras distribuições, mas existir isso numa distribuição feita em português de Portugal foi aquilo que uma das razões que me levou a também não continuar a aprofundar mais o sistema. Depois também o segundo fator que contribuiu foi a escolha do ambiente gráfico. Como tu sabes, é o GNOME, tu gostas, mas eu particularmente não gosto do GNOME. Não quero com isto dizer, atenção, Rui, não quero com isto dizer que fiques com aquela ideia que estou a dizer que o Caixa Mágica é uma má distribuição. Aliás, ela não é, como tu sabes, não é uma má distribuição, por isso é que tu utilizaste durante algum tempo e continuas a utilizar. Ela tem o seu valor, tem uma equipa por trás que tem mérito naquilo que desenvolveu, mas como utilizador gostava que que existisse maior comunicação e que existisse também uma maior, talvez, ajuda para os utilizadores em português de Portugal. Agora, respondendo à tua segunda questão, que foi relacionada com sugestões de distribuições, bem, como tu já estás habituado ao Debian e a distribuições com base no Debian e Ubuntu, que é o caso do Caixa Mágica, tu podes usar uma distribuição, podes escolher, por exemplo, o Linux Mint. Já deves conhecer de certeza. Ela tem não só um bom suporte, mas também o ambiente que é utilizado, ou que podes escolher, tem também o ambiente gráfico, o GNOME, e por isso pode ser uma distribuição interessante tu poderes testar nos portáteis. Também uma outra distribuição será o Ubuntu. O Ubuntu é uma ótima escolha. É verdade que para já tem o ambiente gráfico Unity, mas como já deves ter talvez ouvido falar, eles vão mudar para o ambiente gráfico que tinham inicial, que era o GNOME. Portanto, poderá ser uma ótima escolha utilizares também o Ubuntu. Também dentro da família do Ubuntu tens várias distribuições, tens o Xubuntu, tens o Kubuntu, apesar de terem outros ambientes gráficos, mas poderão também ser uma ótima escolha para ti. Depois, em relação aos teus portáteis, os portáteis que mencionaste são portáteis que já suportam 64 bits, mas acredito que o Caixa Mágica que veio por defeito nos portáteis é de 64 bits. Portanto, colocares uma outra distribuição que eu aconselho poderá ser o do Zero. Esta também poderá ser uma escolha. E eu estou a dizer isto porque, bem, eu tenho um outro portátil
que também tenho. É verdade que é um portátil mais antigo e que é de 32 bits, mas ele funciona muito bem. Eu com o Windows não consigo correr da mesma maneira o sistema. Por isso, poderá ser uma outra escolha. O do Zero é uma distribuição também brasileira. O suporte é bom, tem um bom suporte, é algo que me agradou particularmente nesta distribuição. Por isso, se quiseres testar, tens essa distribuição, o do Zero, que podes colocar também nos portáteis. Existem muitas distribuições, aliás, existe muita escolha e acredito que tu devas já ter conhecimento disto, que existe tanta escolha que às vezes até confunde. Mas para te ajudar na escolha, caso não escolhas nenhuma destas minhas sugestões, o meu conselho é, se estás habituado e se gostas de distribuições com base no Debian e no Ubuntu, então fica nessa base. Escolhe distribuições com essa base e procura aquela que seja melhor para os teus portáteis. Podes ver isso no DistroWatch, existem várias distribuições e algumas estão lá, outras não estão, existem em outros websites que também podes ver. Mas, de certa maneira, a minha ajuda aqui é escolhe distribuições com essa base, porque se tu vais começar a escolher distribuições com base no Arch ou com base, enfim, noutra coisa sem ser o Debian ou o Ubuntu, isso vai acabar por te confundir um pouco. Portanto, se estás habituado e se gostas, foca-te em distribuições com base no Debian ou com base no Ubuntu, ou instala o Debian ou instala o Ubuntu, enfim, foca-te nessa linha e vai ser mais fácil tu conseguir escolher aquela que é o ideal para o teu portátil e que é o ideal para ti. Espero que de certa maneira, Rui, eu tenha conseguido ajudar-te e também dar-te incentivo para formatar os teus PCs antigos, porque segundo o que tu disseste, não estavas muito virado para formatar os PCs antigos. Pode ser que ainda receba depois um e-mail a dizeres que o fizeste e que formataste os PCs, que testaste e colocaste a distribuição X, e seria interessante receber o teu feedback se o fizeres depois. Rui, mais uma vez obrigado pelo teu e-mail, espero que da próxima vez possa já estar a falar com um engenheiro agrónomo que usa GNU Linux em todos os PCs, quer dizer, talvez em todos não diga, mas pelo menos nos portáteis acredito que poderá ser possível. Este foi o primeiro ouvinte que recebeu uma atenção especial pelo seu feedback. Espero que mais ouvintes possam se sentir à vontade para participar. Não se esqueçam que este podcast é vosso. Este podcast ou este episódio ou esta série de episódios, como podem chamar, é específica para os ouvintes. Por isso, deixem a vossa informação, partilhem o vosso conhecimento, partilhem as vossas experiências, porque nunca é demais isso. Já tenho aqui uma série também de outros e-mails, por isso aguardem os próximos episódios. Fiquem bem e até à próxima.